Schiller falou, por que a esquerda ocidental se aproximou do Islã? Cara, eu tava assistindo uma palestra de um cara falando sobre o Maquiavel, assim, recentemente, e ele tava falando sobre, tipo, história da política meio que clássica, mas entenda clássica como pré-moderna, não necessariamente grega, assim, sabe? Cuidado aí. Tá? E parece que uma estratégia muito comum que os reis faziam para consolidar poder era, você tem o rei, que é a pessoa mais alta na sociedade, ele se aliava com as classes mais baixas para esmagar a aristocracia, entendeu? Então, por exemplo, o czar na Rússia, quando ele consegue destruir o poder dos nobres da Rússia, é mais ou menos assim. Na Rússia acabou que os pobres não eram tão importantes, mas na Dinamarca, sabe, nos países escandinavos, tem essa tradição do rei ser aliado do povo para esmagar a aristocracia. O próprio... Enfim, isso é uma coisa relativamente comum. E o que a esquerda contemporânea faz é parecido, né? Então, os esquerdistas, assim, né, as pessoas mais de esquerda, costumam ser a nata mais alta da sociedade. Isso é uma coisa meio que inquestionável, principalmente quando você começa a analisar mais profundo e tem contato com esse tipo de coisa, sabe? Só que quem verdadeiramente compete pelo poder com eles é meio que essas classes médias, assim, tipo o exército, são empresários menores, entendeu? São as classes médias urbanas, são os profissionais liberais, às vezes até as classes médias, mais classe média mesmo, sabe? Que na anglosfera se chama de working class. E aí, dado que o cara tá muito aqui em cima, ele precisa de aliados para combater esse grupo muito grande de pessoas que estão logo abaixo dele. E aí ele meio que se alia com o lumpen proletariado para conseguir, tipo, esmagar o meio e concentrar todo o poder para ele. Sim. E, de certa forma, é isso que a esquerda faz nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, isso é até... No Brasil, a manifestação disso seria meio que o PT e as classes artísticas, etc., se aliando com as pessoas muito, muito pobres no Nordeste para conseguir poder nos meios democráticos para mandar na política nacional. Dado que nos Estados Unidos não tem ninguém tão pobre quanto as pessoas no Nordeste e essas relações meio coronelistas, assim, patrimonialistas, sabe, de paternalista mesmo, talvez seja até a palavra mais certa do que essa que eu falei. Isso não é tão factível nos Estados Unidos, ela acaba tendo que importar muitas pessoas que são basicamente camponeses do México, de El Salvador, de Honduras, para fazer essa manobra de esmagar o centro. Na Europa, isso acaba sendo feito com o Islã, entendeu? Cara, então isso acabou sendo feito dessa forma. Isso é, tipo, literalmente uma conclusão do Marcuse nos anos 60. Que é que, tipo, cara, o apelo à classe trabalhadora, e aí classe trabalhadora, vamos colocar literalmente o cara operário de fábrica nos anos 60, especialmente nos Estados Unidos, né, ele chegou a essa conclusão já na América. E aí ele fala, cara, o cara que é funcionário da indústria, nos anos 60, nos Estados Unidos, ele tem um padrão de vida tão ridiculamente bom que ele só não está disposto de qualquer forma a abraçar qualquer tipo de ideologia revolucionária. Então meio que ele deixa de ser um aliado, né, desse mundo vindouro do comunismo. E aí a conclusão do Marcuse é que, cara, na verdade, a perspectiva revolucionária ela vai se dar em quem está além da sociedade, abaixo da sociedade funcional. E aí, em termos metafóricos, óbvio, né, todos nós somos cidadãos, todos nós votamos, né, mas é o apelo às populações verdadeiramente marginalizadas. E aí é uma forma de enxergar, por exemplo, na questão americana, os direitos civis. Na época, o negro nos Estados Unidos prestava um papel que era... do lumpesinato. Do lumpesinato. Ele estava abaixo da sociedade americana. Foi uma investida da esquerda na época. Aí depois os direitos dos homossexuais também. Eram pessoas profundamente ostracizadas na sociedade. Essa é investida pelos direitos homossexuais. E agora a questão é a imigração. Isso é tudo uma conclusão marcusiana, entendeu? Exato, mas no fundo é meio que só maquiavélico, assim, né? Só tipo, você precisa de poder, isso é uma estratégia que sempre existiu. E você não precisa nem saber que você está usando a mesma estratégia do rei da Dinamarca no século XVII, tá ligado? É uma coisa que emerge naturalmente. Você se encontra no topo absoluto da sociedade e você vê que seus inimigos não são exatamente pessoas mais pobres, são pessoas intermediárias, você fala, onde eu tenho aliados? Tem que falar, tá chegando um cara nos Live Pix aqui, mano. E falaram pra gente tirar a cerveja da mesa, porque o YouTube consegue identificar isso e destruir o alcance. Mas enfim, canalhas. Exato. Mas o que você tá falando?
é isso, é uma coisa meio que maquiavélica, sabe? Então, você não... De certa forma, você pode, obviamente, culpar a esquerda se você quiser. Mas, de certa forma, você... Até que ponto você pode, sabe? É só poder, tá ligado? Eles estão jogando o jogo do poder e estão ganhando. E aí eles já trouxeram várias coisas muito positivas. Na minha visão, hoje em dia, eles trazem muitas coisas negativas. Sim. E enquanto você não conseguir jogar o jogo com eles, você não vai conseguir fazer nada, basicamente. Exato. Eu também acredito plenamente nisso, que é uma decisão que parte maquiavelicamente de um pequeno grupo de pessoas. Porque Cara, é aquele negócio, eu sinto que, eu já tava vendo o pessoal falar, que no começo do século passado, no começo do século XX, na África do Sul, cara, os marxistas, eles eram racistas também, eles falavam em defesa do trabalhador branco, do trabalhador boer, sabe? Porque eles viam, cara, a gente consegue uma base de apoio entre os trabalhadores de fábrica brancos aqui da África do Sul, sabe, descendente dos holandeses e tal. Só que a partir do momento que eles... E você poderia pensar, pô, mas isso vai totalmente de encontro com o pessoal de esquerda, tanto da época nos Estados Unidos, quanto posterior, da década de 60 e tal. Mas na verdade é que é tudo só maquiavélico, entendeu? É tudo muito pouco de crenças verdadeiras, sabe? É só, desejo por poder all the way down, sabe? sim, cara. Se você entender a esquerda assim, eu sinto que você vai entender muito melhor coisas absurdas que eles fazem, sabe? Que é aquele exemplo, por que a esquerda ao mesmo tempo defende os homossexuais e defende o Islã? Isso não é incoerente? Sim, é absolutamente incoerente, só que eles não operam com base em princípios, entendeu? É com base em como eu arranjo poder pra minha causa. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos, gratuitos, e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!